Alô, alô pessoal, que bom falar com vocês todos. Estamos em Setembro Amarelo, que é o mês de prevenção contra o suicídio. Vamos estar falando hoje sobre esse tema, sobre prevenção ao suicídio. Então vai ser um tema muito importante aqui com a gente. Vai ser um tema crítico aqui com a gente. Uma das coisas que eu acho que é muito importante é começar a atrair atenção. É um tema que muitas vezes nós ficamos preocupados. Deixa eu ver. Nós ficamos preocupados em como lidar com esse tema, como igreja, como pastores. Eu sei que eu já fiquei. Estamos muito animados com a vida do Chad. Chad, welcome. Hey. What's up, Pastor? Que bom. Great to see you. Saudades. Saudade, irmão. Muito. Good to see you, Philip. Wow. Great to see you too, Chad. Wonderful. We're going to have a great time. I think it's going to be excellent. Excellent. Where are you today? I'm in Redlands watching fire planes go over, brother. California. Wow. Yeah, we've been seeing that. Yeah, it's a O problem. Chad está dizendo que ele está lá na Califórnia e tem lá onde ele está vendo aqueles aviões que apagam incêndios. Lá está tendo um desastre no momento, então ele está bem no meio de um momento de desastre, muito fogo em volta. So, Chad, we're going to learn how to translate and speak all at the same time, and it's going to be fun. Listen, you're the best. I'm the lazy gringo, brother. You're the man. You're the boss. Thanks for awesome. doing it, Philip. That's great. How's Renee? Renee's doing fantastic, really well. Thank God I married her. Yes. So, yeah, we're doing great. Everything's going well. Church is well. Kids are well also. How about Shay and how about your family? Everybody's good. Shay's working hard. Rhett is in college. Max is doing undergraduate work, and he got a job working at a bank. So I'm happy, brother. Making some money. O Chad está dizendo que está muito feliz. A Shay, a esposa dele, está muito bem. Os filhos dele também estão com empregos agora, trabalhando num banco, fazendo dinheiro. Então ele está feliz da vida. Yeah. Well, Philip, hopefully I can see you maybe late this year or early next year. Love to come and just go to dinner. That would be wonderful, Chad. Chad está dizendo que talvez ele vá poder vir aqui. Quero alertar vocês, se vocês puderem, aqui embaixo tem apertar esse avãozinho, convidar seus amigos. I'm telling everybody that's watching us, they can click on that little airplane and invite other friends to the conversation so that we can all participate together on this. Segment. There we go. So, Chad, why don't you get started? Tell us what you're thinking. It's September Yellow in Brazil, which is Suicide Prevention and Awareness Month. Yeah. And so let us know what you think. Estou falando aqui com o Chad para ele deixar a gente ciente do que está acontecendo, já que é Setembro Amarelo e é uma das áreas em que Chad realmente é um perito sobre isso. How did you get started with that? Suicide prevention, or how did that come about? Well, Philip, when did you move to Brazil? When did you actually leave Baton Rouge completely? I left Baton Rouge in March of 2000, completely. Yeah. Good. So, Philip, my father committed suicide back in '96 when we were both living in Baton Rouge. Right. O Chad está dizendo que o pai dele cometeu suicídio em 1996, quando eu estava morando junto com ele na mesma cidade, em Baton Rouge, Louisiana. And, that really caused a great wound in my heart, and it's something I carried for a long time. I didn't know that it was a problem because I pushed it down. E Chad está dizendo que aquilo realmente gerou uma mágoa e uma ferida muito grande no coração dele. Ele carregou isso durante muitos anos e simplesmente sufocou e não percebeu como ele estava sufocando aquela realidade. And it's interesting, Philip, it wasn't until I started coming to Brazil
10 years ago that God made me address this topic in my life. Uau! E não tem sido até 10 anos atrás, quando ele começou a vir para o Brasil, que Deus trouxe isso à tona e fez com que ele lidasse com esse assunto. See, we started you remember, you and I talked, I started having meetings and this topic began to come up with the teenagers in the churches. E nós começamos a ter reuniões no Brasil entre jovens e essas situações de suicídio começou a se levantar nas reuniões, pessoas queriam falar sobre isso nas igrejas. And Philip, I was uncomfortable to talk about it with people because I had my own issues with it. And I thought, I don't want to open this can of worms because it's too painful. E eu não queria levantar esse assunto porque eu sabia que eu pessoalmente também tinha assuntos a lidar que ainda estavam completamente resolvidos na minha vida. Então eu estava reticente a lidar com esse assunto. But I'll never forget, I think I was in Rio and we're doing meetings and many teenagers came forward talking about they had tried to commit suicide, they wanted to die, and God said, let's deal with it now. E nós começamos ali no Rio de Janeiro, muitos jovens começaram a falar que estavam lidando com esse suicídio, eles queriam morrer e a gente precisou lidar com aquele assunto bem naquela hora. And so that's when I began to really address it from the pulpit with a generation of young people. E foi naquele momento que eu realmente comecei a lidar com isso do púlpito e lidar diante das pessoas sobre o assunto de suicídio. And what's interesting, Philip, is I came to Brazil in September of, 2010. In August of 2010, that's when I went to Japan to create the Sea of Trees DVD. E eu estava no Brasil em setembro de 2010 e em outubro do mesmo ano, 2010, foi quando eu fui para o Japão filmar o episódio Mar de Árvores, Sea of Trees, onde eu falei completamente sobre suicídio. So I began to start actively talking about it, and Philip, the response from the kids blew my mind. I had no idea it was that big of a problem. E eu comecei a falar sobre esse assunto e a resposta dos jovens assim me deixou pasmo de ver quanto eles realmente precisavam ouvir sobre esse assunto. And so it kind of began to consume me, Philip, because God was not only dealing with me about dealing with my pain, but helping other people confront their pain. E Deus, no meio disso tudo, estava me ajudando a lidar com a minha dor sobre esse mesmo assunto, mas diante de tudo isso também ajudando muitos outros a lidarem com o assunto na vida deles também. And so the topic would come up all the time in the large events we were doing. There was always somebody who said, Chad, pray for me, I want to kill myself, or pray for me, my mother or my friends have committed suicide. E sempre, em todas as reuniões, tinha alguém ou mais pessoas que diziam assim, ore por mim porque eu estou querendo cometer suicídio, ou então pessoas falando assim, ore por mim porque algum dos meus amigos ou familiares cometeram suicídio. And Philip, that's when it was 5 years later that I decided to take that DVD and get it translated into Portuguese and begin to air it in Brazil. E foi 5 anos depois disso em que eu peguei aquele DVD daquele episódio e traduzi para o português e comecei a espalhar pelo Brasil esse episódio e essa informação. And that's kind of how it all started. We started having, Philip, what I call life events, and it was evangelistic events designed to expose the lie behind the suicide pandemic, and that's what it is. E o que aconteceu foi as reuniões começaram a se tornar reuniões evangelísticas, mas em que a gente usava expor o suicídio, expor isso para chegar a uma conclusão e uma cura na vida de pessoas. And what we started seeing, even the pastors in the church were like, caramba, we did not know it was this big of a problem. E até os pastores das igrejas que me recebiam falavam assim, caramba, a gente não sabia o nível que esse problema até ter essas reuniões.
So, Philip, it's just kind of in me. As God began to heal me, I got even bolder and more impassioned to communicate the lie behind this. And we've been doing these for years all over the world. Ao decorrer dessas reuniões, o Senhor gerou uma ousadia ainda maior na minha vida para lidar diretamente com isso. E nós estamos ajudando muitas igrejas, muitas pessoas em volta do mundo, justamente nesse assunto. Now, this will make sense to you, Philip. I was just in Baton Rouge. Isso aqui você vai entender. Eu estava em Baton Rouge agora recentemente. And Pastor Mike at HPC had me speak about this topic on a Wednesday night. E o pastor Mike, pastor da Healing Place Church, ele pediu que eu falasse sobre esse assunto na igreja dele numa quarta-feira. Everybody was social distancing. The kids had masks on. Todo mundo estava em distanciamento social, todo mundo usava máscara. And I gave a very simple message about life, Philip. E eu dei uma mensagem muito simples sobre a vida. The response blew my mind again. E novamente, a resposta do povo me deixou assim pasmo diante do que estava acontecendo. Kids who were struggling with thoughts of suicide, self-destruction, kids who had lost somebody. Jovens que estavam lidando com pensamentos autodestrutivos ou suicídio, ou então jovens que tinham perdido alguém. And that brings me to the next point that I think you will confirm with me. E isso me traz ao próximo ponto que eu acho que você vai também concordar. Philip, over the years of me talking to young people and pastors all over the world, I've seen 4 things that are paramount in the process of self-destruction. E durante esses anos, eu notei 4 coisas que são principais, né, no foco na luta contra o suicídio. And Philip, since the pandemic has now come, and the problems with it, especialmente na época agora da pandemia, I've seen these 4 things begin to be amplified in the life of people all over the world. Estou vendo essas 4 coisas serem amplificadas na vida das pessoas em volta do mundo. Number 1, Philip, there's a lack of self-worth in this generation. They don't know who they are. Número 1, tem uma falta de alto valor, de alto reconhecimento. Pessoas não sabem quem elas são. They know their name, but they do not know who they are in Christ. Eles conhecem o seu nome, mas não sabem quem eles são em Cristo. And when they spend all their time on this, E quando gastam o tempo todo no celular, it deceives them and it takes away their value. isso engana a mente deles e acaba removendo ou roubando a autoestima e o valor deles. Now let's bring in the pandemic. Agora vamos entrar na época da pandemia. Number 2 would be a breakdown of the community. Número 2, segunda coisa, é uma quebra do senso de comunidade. They can't go to school, they can't play soccer, they can't see their friends. Não podem ir para a escola, não podem jogar futebol, não podem ver os seus amigos. Now that begins to weigh on them. E isso começa a ser um peso sobre eles. Now number 3, breakdown of the family. Número 3, uma quebra do senso de família. Divorce rates have gone up. Divórcios subiram, We have problems with adultery, addiction, it just goes on. problemas com adultério e vícios, vez após vez. And when they begin to lose their identity in a family structure, especially in Brazil, E quando pessoas começam a perder a sua identidade de família, especialmente no Brasil, see, it begins to weigh on their mind and weigh on their heart. o peso começa a pesar na mente deles e pesar no coração deles. Now remember, I've seen these 4 factors all over the world. Agora, eu tenho visto esses 4 fatores em volta do mundo, But the pandemic has amplified these issues. mas a pandemia tem amplificado e aumentado esses 4 assuntos. And here's the 4th one, Philip, and it's the most dangerous. E aqui está o 4º e é o mais perigoso. Isolation. Isolamento. When people lose family, lose community, and don't know who they are, they pull away into themselves. Quando pessoas perdem a família, perdem a identidade delas mesmas,
pessoas começam a se retrair para dentro delas mesmas. And they hide in their phone. E elas se escondem dentro do celular. See, isolation is the most dangerous component to all of this, Pastor. Isolamento é o componente mais perigoso de tudo isso. When you're by yourself and you only listen to your own words and your own thoughts, it's dangerous. Quando você está sozinho e você só escuta as suas próprias palavras e seus próprios pensamentos, é muito perigoso. Well, you can see this on the Discovery Channel, Philip, when you have a small zebra who leaves the protection of community and they isolate by themselves, that's when they get smashed. Dá para ver isso facilmente no Discovery Channel, quando tem uma manada de zebra e uma zebra fica distante da manada, ela se torna uma presa fácil. And that's why I try to communicate to the young people, Philip, that it's Jesus who's the good shepherd who leaves the 99 to go look for the one who's in the most danger. E é por isso que eu tenho essa mensagem, que é Jesus que é o bom pastor. Ele lidera os 99 e deixa eles para buscar o perdido. And so all of these components, Philip, combined with the fear from the media, the fear from everything we see, it's a perfect tempest in the mind of a young person to where really Satan comes in to steal, kill, and destroy. E essa situação, com essas quatro coisas correndo, junto com o medo que está sendo desenvolvido pela mídia e tudo que nós ouvimos, é uma tempestade perfeita para destruir vidas. Philip, I talked to a doctor here in California probably 4 months ago, and he said that since March, the suicide numbers to the suicide hotline have gone up 1,000%. Uau! Eu falei com um médico aqui em Califórnia essa semana e ele disse que o número de ligações para o telefone de prevenção ao suicídio aumentaram em 1000%. See, we have a generation that has everything to live with but nothing to live for, especially now during the time of uncertainty. Temos uma geração hoje que tem tudo para viver, mas nenhuma razão para viver, especialmente nessa época em que nós estamos agora. And on a little bit darker note, Philip, I know somebody who works in a morgue in a surrounding county, and they said, you would not believe the amount of people who are coming in for suicide, the bodies. De um ponto de vista um pouco mais tenebroso, um pouco mais escuro, eu conheço alguém que trabalha no IML da nossa cidade e ele diz que o número de corpos que estão ali no IML esperando o reconhecimento que são vítimas de suicídio tem aumentado muito. And you see, Philip, if there's parents or there's, adults or caretakers who are watching, we need to be aware of what's going on and watch for the signs in our children and our family members. E nós, como pessoas responsáveis, temos que estar cientes dos problemas e capacitados para ver e identificar cedo coisas que estão acontecendo. You see, suicide starts in three components, Philip. And the book of Job talks about these three things that happen. Suicídio começa com 3 componentes. No livro de Jó, você vê essas 3 coisas operando. At first, it starts with a thought. Primeiro, começa com um pensamento. We begin to think about it. Começamos a pensar sobre isso. Nobody likes me. Nobody loves me. Ninguém gosta de mim. Ninguém me ama. Then we begin to talk about it. Depois, começamos a falar sobre isso. I'm just going to end my life. I wish I was dead. Eu vou terminar minha vida. Quem gostaria que tivesse morto? Number 3, then they try it. They attempt it. Número 3, depois eles tentam e eles têm uma tentativa de suicídio. See, it's something that I'm always listening for and looking for in my friends and family members, even today. Tem algo que eu estou sempre olhando, sempre procurando diante dos meus amigos e meus familiares, mesmo hoje. And Philip, Mike talked to me after the event. He said, I wish we would have begun to talk like this much sooner. E Mike falou comigo, mesmo depois do evento ali na Healing Place Church, e ele disse, eu queria que eu tivesse falado sobre esse assunto muito mais cedo, muito mais cedo.
because it's such an important conversation to have, Philip, because life begins with a conversation. Porque é um assunto muito importante para ter, Philip, porque vida inicia com uma conversa. But now, this is what I want to ask you, Pastor. Mas veja, pastor. I've known you, what, 30 years? Yeah. Olha o que eu quero falar com você, pastor. Nós nos conhecemos agora há 30 anos. And so here's my question for you. Aqui minha pergunta para você, Philip. A lot of the pastors I've dealt with have been a little bit hesitant to talk about this topic from the pulpit. Muitos dos pastores que eu tenho têm sido um pouco reticentes em lidar com esse assunto do púlpito. And here's my question, Philip, and it's this, is a lot of times I get the response, well, Chad, I'm not qualified, I'm not a doctor. They get afraid about dealing with it. E muitos pastores ficam com medo, eles falam assim, eu não sou médico, não sou qualificado de falar sobre esse assunto. And you and I've talked about this briefly, but does that make any sense to you, Philip? Can you understand that perspective? Because I get it, but it's hard for me sometimes. E o Tiago está perguntando para mim, Philip, você entende isso? Será que é assim mesmo? So, Chad, let me answer that. That's please. A tough question. I know. Yes, I think it's wrong, but unfortunately, I too, yes. Because of lack of understanding, lack of knowledge, lack of comfort in dealing with it, I also don't know how to deal. I guess pastors live as well in a comfort zone. Yeah. And suicide is very much not in that comfort zone. Although I think everyone recognizes it needs to be spoken about. Tô dizendo que sim, infelizmente, eu sei que precisamos lidar com esse assunto, mas infelizmente, muitos pastores, inclusive eu, nós sentimos dificuldade e desconforto em lidar com isso porque nós não sabemos como. You know, Philip, I feel the exact same way. Yeah. I do. Yeah. Because I'm Really? not a doctor. I'm not a doctor. Yeah. And I have to answer this question all the time. E Chad está dizendo que ele se sente igual também, porque ele também não é um médico e ele precisa lidar com esse assunto o tempo todo também. Yeah. And sometimes, Philip, I think it's easier for me not being a doctor because I said, look, I'm not here to talk about the medical components of this. I'm here to go to the heart of the matter. E Chad está dizendo que muitas vezes ele, por não ser médico, tem um sucesso maior em falar sobre isso, porque ele diz assim, eu não estou aqui para falar sobre os assuntos médicos, eu estou aqui para falar sobre o coração do assunto. I have many friends, Philip, who take medication for depression or for other things in their brain. And I say, if it helps you, wonderful, wonderful. Eu tenho muitos amigos que tomam remédio para ajudar com a vida deles emocionalmente ou mentalmente. E eu digo, olha, se te ajuda, ótimo, ótimo. I have many friends who go to, counseling, and they go for marriage counseling and psychology stuff. And I'm like, that's great, wonderful. It's a great avenue for help. E eu tenho muitos amigos que vão para psicólogos e aconselhamento, e eu falo, se você faz isso, ótimo. Se ajuda isso, ótimo, excelente. And so when I begin to talk to young people about suicide, Philip, I'm going after a book of John. Jesus said the thief has come to steal, kill, and destroy. So I'm after an attack spiritually. Mas quando eu lido com esse assunto, todos os outros estão certos, mas quando eu lido com o assunto de um ponto de vista espiritual. Em João 10:10 diz que o inimigo, o ladrão veio apenas para roubar, matar e destruir, mas eu vim para trazer vida. See, this time last year, I was in Itabaraba in Brazil for an entire week for Yellow September. Nesse mês, no ano passado, eu estava em Itaberaba, no Brasil, uma semana inteira, em Setembro Amarelo, lidando com esse assunto. And I was amazed at the number of teachers and leaders and the mayor who expressed to me, Chad, this is a spiritual demonic thing coming against our children. Will you please talk about it like that? I said, oh, yes. E
E lá naquela cidade, as pessoas, os pastores, os líderes e inclusive o prefeito falaram, por favor, fale sobre esse assunto porque é um ataque espiritual na nossa comunidade. And I was amazed, Philip, that in these schools, the amount of supernatural activity that happened when we began to confront it as an attack against a generation. E eu fiquei admirado que nessas escolas, que a quantidade, quando nós começamos a lidar sobre esse assunto, a quantidade de atividade espiritual que acontecia era chocante. You know, with the kids, Philip, there was always those who were cutting themselves, self-destruction, self-mutilation. This was common when they would come forward showing me their scars. E naquela comum ver muitas pessoas, muito jovens, que estavam com marcas em que elas tinham se cortado, marcas que elas tinham se cortado, era muito comum isso. And I said, can you stop doing this? Can you stop hurting yourself? And they said, no, I can't. I'm pushed to hurt myself. E eu perguntei para eles, você consegue parar de se cortar, de se machucar? E os jovens falavam assim, não consigo, eu estou empurrado para fazer isso por algo. And I said, this shows me this is a supernatural thing that we have to deal with the weapons that God gave us to fight this with. E eu disse, eu estou vendo, é algo espiritual que nós precisamos lidar com esse assunto com as armas espirituais que Deus nos deu. And Philip, before the pandemic, I was in South Africa. We did a life event in a church, and the same exact things that happened in Brazil, same exact comments happened in Africa. I said, this is 100% demonic. E eu vi a mesma coisa acontecer na África do Sul, fiz reuniões, mesma coisa, quando nós começamos a lidar com uma série de atividades espirituais também, e eu disse, tá ali, com certeza a raiz é espiritual. And I think, Philip, the pandemic has exposed a lot of the supernatural weirdness behind the things that are happening in the lives of people, especially in the church. E eu estou certo agora que nessa época da pandemia, a pandemia em si tem exposto muitos dos problemas que estão acontecendo entre as pessoas. And I think, Philip, if I could communicate anything to anybody in leadership who's listening, it would be just this. E se eu puder comunicar, de repente tem líderes ou pastores que estão ouvindo, se eu pudesse comunicar algo, seria o seguinte. Most people that I've spoken to in the past 10 years who have attempted suicide and failed, or who are struggling with thoughts of self-destruction, a maioria das pessoas que têm tentado suicídio ou estão lidando com pensamentos de autodestrutivos, they are reachable and they do want help. They do. Eles podem ser alcançados e eles querem ser ajudados. But they want to be heard. They want to be confronted and listened to. They need to be talked to. Mas eles querem ser confrontados, mas também eles querem ser escutados, ouvidos. And especially in the evangelical world, because people, there's so much shame and fear attached to suicide, they say, well, who can I talk to? People are going to think I'm crazy. E especialmente no mundo evangélico, onde tem muita culpa e muita vergonha diante do assunto de suicídio, as pessoas falam assim, mas com quem que eu posso falar? Com quem que eu posso me abrir? And I have challenged pastors, Philip, all over the world to just begin a conversation about life. Nobody's asking you to be a doctor, but we do have responsibility from the Word of God to communicate that there is life outside of what they're feeling and their emotions. O que eu diria para todos vocês é que nós sim temos uma responsabilidade. Nós não somos médicos, mas temos uma responsabilidade de comunicar vida. E que tem vida além dos pensamentos que essas pessoas estão pensando e contemplando.
And, you know, Philip, the pastors that I work with regularly, not just in Brazil, but here in the U.S. and in Africa, once you crack open what it is, they're like, wow, it's not as scary anymore. This is a real human issue that we can have a conversation about. E os pastores com quem eu lido nos Estados Unidos, na África e também no Brasil, quando você começa a mostrar esse assunto de verdade, eles dizem, sim, realmente é um assunto que eu consigo lidar, é verdade. Philip, probably, I don't know if I told you this, but, you know, 8 years ago, Hillsong asked me to do something at their giant church in Cape Town. Wow. And he asked me, Philip asked me, he said, will you please speak about suicide? I said, okay, bro. Uns 8 anos atrás, eu fui convidado lá pelo Philip da Hillsong em Cape Town, na África do Sul, a falar com a igreja, uma enorme igreja lá, sobre suicídio com jovens. I got up and just began to share my own pain, but to share kind of the revelation God gave me about life and death. E eu subi lá e comecei a compartilhar a minha história, minha dor, a minha realidade sobre vida e morte. When I made I guess you'd say an altar call or a time for prayer to response to pray over people, break that curse, Philip, 1,500 people came forward. Quando eu cheguei na hora do apelo para orar pelas pessoas, eu convidei as pessoas para vir para frente, as pessoas que queriam oração, 1.500 pessoas, jovens, vieram para frente para nós orarmos por eles. There was grandmothers, mothers, children, teenagers came forward weeping for freedom. Tinham jovens, vós, avós, mães, pais, correndo para frente, chorando e clamando por ajuda. Philip, and I didn't say anything profound. It was just the Spirit of God communicating life to hurting people. E eu nem compartilhei nada profundo, era apenas o Espírito Santo comunicando vida e esperança para as pessoas. The pastor came on stage during the altar call weeping. He said, my God, what's happened? E o pastor subiu no palco após o apelo e falou assim, meu Deus, o que está acontecendo? And I said, Pastor, you see now what I see all the time. We have a responsibility to at least communicate that there is life and freedom away from this spirit of death. E eu disse, pastor, você está vendo agora o que eu vejo o tempo todo. Nós temos uma responsabilidade e um dever de comunicar que tem vida e tem esperança, mesmo diante de pessoas que estão contemplando suicídio. And see, Philip, that's what most of my time in Brazil has consisted of in the past 5 years. Is we do life event, public schools, you know, government sponsored. Chad, come talk about this, and I love it because nobody's talking about it. Yeah. E a maior parte do meu tempo, quando eu estou no Brasil, é sobre isso, até inspirado pelo governo mesmo, pelas prefeituras, eu vou e ministro nas escolas diante dos jovens sobre esse assunto de suicídio. And Pastor, I think the biggest strength that the enemy has is he keeps people silent and there's no communication for those who are living in isolation, those who are struggling, that you can be free and that people want to talk to you and listen to you. E eu acho que o maior peso que o inimigo quer fazer é manter as pessoas em ignorância de que elas realmente podem ser libertas, podem ser livres diante desse assunto. And, you know, it is a big problem in Brazil, and Brazilians sometimes don't like to talk about these things. I know that. E é um problema grande no Brasil. Eu sei que brasileiros, às vezes, perdão, é um problema significante no Brasil. But Philip, after all the hundreds of meetings we've done in universities and public school, and the response of the kids, it shows me, my God, we have to begin to up our conversation about life and about God being able to set teenagers free. E eu acho que, diante de tudo que eu vejo, está na hora, Philip,
da gente levantar o jogo, de aumentar o que nós estamos fazendo e começarmos a verdadeiramente lidar com esse assunto. You know, Philip, there's only one weapon that is in my arsenal that really works to see a person come into freedom. Do meu ponto de vista, só tem uma arma no nosso arsenal para ajudar pessoas a lidar com esse assunto de liberdade. And I understand it from a very personal perspective. It's just not something I heard. This is personal to me because I've gone through it. E para mim é algo pessoal, eu lidei sobre isso, é algo pessoal, porque eu passei por isso. Now, Philip, many years ago, my oldest son began to deal with this when he was a senior in high school. Muitos anos atrás, meu filho mais velho começou a lidar com isso quando ele estava terminando o segundo grau. You can imagine how I felt as a father, but also as a son, having lost my dad to suicide. Você pode imaginar, Fela, como eu me senti como pai dele, mas ao mesmo tempo como filho em que meu pai cometeu suicídio. He couldn't fight for himself. Ele não podia lutar por ele mesmo. He was confused. He was desperate. Ele estava confuso, ele estava desesperado. And when he began to talk about suicide, I said, no. E quando ele começou a falar sobre suicídio, eu disse assim, não. I had one weapon, Philip. Eu tinha uma arma. That's all I had. A única coisa que eu tinha. I began to pray for my son, speak life over my son. Eu comecei a orar pelo meu filho, declarar vida sobre o meu filho. And I declared, no, you will not die. You're mine. You will live. E eu declarei, não, você não morrerá, você viverá. And I treated it just like a battle, like a war, spiritual battle. E eu lidei como uma batalha, como uma guerra espiritual. And he came out of it, brother. He came out. E ele venceu essa, meu irmão. Venceu, graças a Deus. He's alive. He finished college. He's doing great. He's in school again, got a job. Everything's good. Ele terminou a escola, foi para a faculdade, terminou a faculdade, ele está bem, ele está com emprego, está tudo ótimo. But 3 months ago, Philip, when I went to see him, I drove up to see him during quarantine and we had some good conversations. 3 meses atrás eu fui lá visitar ele. Fui visitar ele durante esse momento de quarentena. And he told me this, and he admitted this to me, and I thought, yeah, we got him. This is what he told me. E olha o que ele me disse, ele admitiu isso, e eu pensei, é isso mesmo, resolvemos. He said, you know, Dad, he said, when I was struggling with many of those things in my mind. Ele disse, pai, quando eu estava lidando com muitas dessas coisas na minha mente, he said, I now believe it was demonic and spiritual in nature. E ele disse, agora eu creio que era demoníaco e a natureza do problema era espiritual. I thought, wow. Eu pensei, uau. We don't fight against flesh and blood. Nós não lutamos contra carne e sangue. We fight against supernatural wickedness in high places. Nós lutamos contra realidades espirituais em regiões celestiais. And from a Christian perspective, Philip, this is all I had to go for. All I had was this. Do ponto de vista evangélico, cristão, a única coisa que eu tinha era a palavra de Deus. And I really believe that if pastors and leaders, Philip, will begin to look at it as a real intercessory fight for a generation, and it's spiritual, and then use this weapon, you can get to see a lot of things happen overnight, literally. E se nós realmente pudermos usar a palavra de Deus e entender que é uma luta espiritual, muitas coisas podem acontecer de dia para noite. See, I get criticized a lot with stuff like this, Philip. Eu sou muito criticado nesses assuntos. Now, we've known each other a long time. You know me. You know my fruit. You know my life. Agora, nós nos conhecemos há muitos anos, mais do que 30 anos. Nós nos conhecemos o fruto. Eu conheço o fruto, a vida do Chad há muitos anos. But a lot of people get critical. They say, but Chad, you're not a doctor. Mas muitas pessoas me criticam e falam assim, Chad, você não é um médico. You're right. I'm not a doctor. Tem razão, não sou um médico. I'm not giving a physical medical diagnosis.
Eu não estou dando um diagnóstico físico e médico. I'm here to give a spiritual diagnosis. That's what I do. Eu estou aqui para dar um diagnóstico espiritual. É o que eu faço. You know, Philip, if somebody has a serotonin reuptake inhibitor problem in their brain, they take their medicine and everything's good. Se alguém tem um inibidor de serotonina no cérebro, eles tomam um remédio e fica tudo bem. My grandfather had liver problems. He took medicine to let that organ function properly. Meu avô tinha problemas de fígado, ele tomava remédio para que o órgão dele funcionasse corretamente. But I'm always talking about the heart and the soul of a person that you can't see. Mas eu estou falando sobre o coração e a alma da pessoa que não dá para ver. But look at what you do at the Rio Dream Center. Veja, por exemplo, o que vocês fazem no Dream Center, no Rio de Janeiro. You take care of people's physical needs. You feed them. You love them. You clothe them. Você cuida das necessidades físicas das pessoas, você alimenta, você ama, você dá roupa para elas. But then you go into your pastoral mode and you minister to them life, deliverance, and peace on the inside of the heart. Mas também você lida com o lado espiritual das pessoas e você ajuda elas no coração delas. And so that's what I'm doing in the Word of God to the inside of a hurting generation. Então é exatamente isso que eu estou fazendo com a palavra de Deus, lidando com o interior da vida das pessoas e o interior da vida dessa geração. And see, it's that intimacy in that real ministry when you begin to talk to a person and look them in the eye, you can feel things begin to break on the inside of them. É essa situação de verdadeiro ministério. Você começa a olhar pessoas olho no olho e lidar com o interior deles. Você começa a quebrar esses problemas. Yes. This is funny. Somebody told me the other day, Phil, they said, "Oh, Chad, you're the suicide guy." I'm like, no, I don't want to be known as that. Outro dia alguém falou assim, Tiara, você é o cara do suicídio, né? Eu falei, não quero ser conhecido com esse nome. But see, I didn't choose to do this. God asked me to. Mas eu não escolhi falar ou lidar sobre isso. Deus pediu que eu fizesse. Sure, anybody, Philip, would be saying, "Oh, he's the prosperity guy. He's the miracle guy." No, he's the guy who talks about suicide. Outras pessoas são conhecidas como o cara da prosperidade, o cara dos milagres. E eu, o cara do suicídio. But you know what? I know that I'm speaking words of life on behalf of Jesus to help those who are at greatest risk. And I love it. Mas eu sei que eu estou lidando e ministrando palavras de vida para ajudar aquelas pessoas que estão em risco de vida. E eu amo fazer isso. You know, Philip, when I saw you, was it 2 years ago, and you showed me the Dream Center, you showed me the property, you showed me the vision. Foi 2 anos atrás que o Thiago veio aqui para o Rio de Janeiro, eu mostrei a ele o Dream Center, mostrei a ele a nossa área ali, mostrei a ele a nossa visão. And I've watched what God has done, what your team has done to build this. I mean, brother, it's not what it was 2 years ago. It's true. E é incrível ver o que Deus fez na construção e ministrando a muitas vidas. Tem sido maravilhoso e não é o que era 2 anos atrás. As I walked around, as me and Pastor David walked around that property with you, I began to see it like you saw it. E quando eu e o pastor David, nós andamos em volta daquela propriedade, eu comecei a ver como você vê isso. And I thought myself, you know, Philip is like me. Philip's like a garbage man. Philip é igual eu, ele é um lixeiro. You're into recycling, brother. Ele gosta de reciclar, exatamente. You see, we can look at something that's broken and been discarded and say, wait a minute, there's some value in that. E nós podemos ver algo que está quebrado e foi jogado fora e falar assim, peraí, tem valor do meio disso. You see, God is a garbage man like that. Porque Deus é um lixeiro dessa forma também. I'm honored to help God look through the garbage to find something valuable. Eu me sinto honrado em ajudar Deus a procurar entre o lixo e encontrar valor das pessoas. You see, Philip, when I look over that sea of young people who are broken and tattooed and cut, I try to look at them like God looks at them.
E quando eu vejo aquele mar de pessoas que estão quebradas, quebrantadas, tatuadas, cortadas, e eu digo assim, tem valor ali. You see, Philip, you and I are like fathers to a generation now, bro. We were young, now we're old. That's right. Nós somos como pais a uma geração. Nós éramos jovens, mas agora nós somos velhos. Listen, we've raised our kids. Now we got grandkids. Now I'm like, where are the rest of the kids for me? And God says, I'm going to give you the worst. I said, I'll take them. Bring them. E nós já educamos e formamos nossos filhos. Nós temos netos agora. E aí a gente pergunta a Deus, cadê as pessoas, os filhos agora? E Deus fala assim, eu vou te dar os problemáticos. Nós estamos falando assim, pode mandar os problemáticos sim. So, Philip, this is a conversation that has to continue in the evangelical community, because I see teenagers in the church, Christians, choosing suicide or thinking about it. It's a problem. Eu quero dizer assim, é uma conversa que precisa acontecer no evangelho, na igreja, porque eu vejo jovens falando e às vezes até escolhendo suicídio e não pode. And people say, well, Chad, what can we do? We can pray. We can E begin as to talk. pessoas falam assim, o que nós podemos fazer, já? Podemos orar, podemos falar sobre isso. Listen, I was thinking about Renee today. Eu estava pensando sobre Renê, minha esposa. You know, I met her sister last month in Baton Rouge. That's right. That's right. Mês passado eu estava em Baton Rouge, fui numa clínica médica e conheci a irmã da minha esposa Renê. And I remember when your wife had that attack against her. E eu lembrei quando a Renê teve aquele ataque na Barra da Tijuca. And I remember that you rallied the world That's right. to pray for Renee. E eu lembro que você envolveu o mundo todo em oração pela Renê. And look where we are now. E olha onde nós estamos agora. It is a total miracle produced by the prayer of the saints on behalf of your wife. É um milagre incrível que veio como consequência da oração dos santos pela sua esposa. Well, see, that is the same response we should have toward a generation that's being attacked every day here. That's right, Chad. E viu, essa é a mesma resposta que nós temos que ter diante de uma geração que está sendo atacada em volta do mundo. You see, Philip, and we've let the enemy into our house. Nós permitimos que o inimigo entre em nossa casa através do celular. This thing, in the information that comes through it, lies to our children, lies to our church members, lies to our leaders. Essa coisa, o celular e a informação que vem através dela, mente para os nossos líderes, mente para os nossos filhos e mente para a nossa geração. And there's only one way to fight a lie. E só tem uma maneira de lutar contra uma mentira, que é a palavra de Deus. Yeah, the truth of God is what sets people free. A verdade de Deus é o que liberta as pessoas. And so that's my challenge, and that's really my message and ethos with Life Events Yellow September, is that we must begin to talk about life and about the attack against our children and our families. E essa é a minha mensagem agora em Setembro Amarelo, que nós precisamos começar a falar sobre esse assunto nas nossas famílias, nas nossas igrejas. And Philip, every person in your church is qualified to speak against suicide. They are. E Felipe, todo mundo na sua igreja é qualificado a falar algo contra suicídio e a favor dos planos e propósitos de Deus. You see, suicide is death. We serve the author of life. If we know life, we can speak that life into somebody who's struggling. Suicídio é morte. Se nós conhecemos a vida, nós podemos declarar essa vida para dentro da vida de pessoas. Philip, I've had so many psychologists and so many social workers approach me and say, thank you for talking about this on the level that nobody wants to deal with. Eu já tive tantos pastores e psicólogos falar comigo, Thiago, muito obrigado por lidar sobre esse assunto no nível que outros não querem lidar.
And these are medically trained psychology professionals saying, Chad, thank you for bringing up the spiritual. Thank you for emphasizing the invisible realm. I'm like, you're welcome. Yes. E esses são psicólogos e médicos treinados e estão falando assim, Tiago, obrigado por lidar com o elemento espiritual desse assunto. Obrigado. Eu falo assim, claro, não há de quê. Yeah, and this is a battle worth fighting, Philip. You know what? In Christ, we can win this. And I've been watching young people, pastors, and churches win this battle for 10 years, and we just need to begin to increase the velocity. Philip, nós precisamos lidar com isso. Eu tenho visto isso durante os anos e eu sabe o que eu acho? Eu acho que nós temos que aumentar a velocidade que nós estamos tendo em lidar com esse assunto. You know, Philip, I know that you have Land Publishing. You're the book man for Brazil. You are the book guy. You are. Sabe, Philip, eu sei que você tem, através da Edilan, você é o cara da publicação no Brasil. Você é o cara do livro do Brasil. You do all the big dogs, brother. Publica todos os grandes, irmão. You know, I released my book in Brazil, digital format on Amazon. Eu lancei o meu livro no Brasil em formato digital na Amazon. And we got it done in Portuguese, and the translation was your people. Man, incredible. E o pessoal da tradução foram o pessoal lá da Edilan, foi realmente fantástico. And starting next week, we're giving the book away free, digital format for 5 days. E semana que vem nós vamos dar o livro gratuitamente por 5 dias na Amazon. On Amazon? Yeah, it's an Amazon Kindle. Yeah. No Amazon Kindle, 5 dias grátis para fazer o download gratuito. And, you know, Philip, it's just my testimony, but it's a supernatural tale of life after loss. E é o meu testemunho, mas é mais do que isso. É uma conversa sobrenatural sobre vida após a perda. Philip, last time I did a giveaway, I had 500 Brazilians download it immediately. A última vez que nós fizemos uma entrega gratuita do livro, nós tivemos 500 brasileiros fazer o download imediatamente. It's a supernatural nonfiction, but it has life through it. But it takes them on my journey of being healed from my father's suicide. É sobrenatural, uma jornada sobrenatural em que eu levo o leitor a atravessar uma cura, que é a minha cura, que eu fui curado do fato do meu pai ter cometido suicídio. Philip, my ultimate motivation, and you know this, is that I want to see people begin a dialogue about life, and I want to see life walk in to that broken heart and make all things new. E, Philip, você sabe que meu objetivo principal é ver vida, é ver a pessoa de vida entrar e trazer vida para as pessoas. So, yeah, I know I've talked a lot, Wow. but I think you know my heart, and you, as a pastor, as somebody who works with hurting people day in and day out, we know that there's more than what we see in the natural. E Philip, você sabe, como pastor, que nós lidamos com pessoas quebrantadas todos os dias e nós sabemos que essa mensagem vai soar e é importante para a vida delas. And so, Philip, as a personal challenge, like a Rusty Domain challenge, Send it on. you know, me and you both, I mean, we've done this you don't have to translate this. We've been doing this both for a long time. Nós temos feito isso por muito tempo. Yes, Chad. Yes. A long time. A And long time. we paid a big price on many areas to communicate life to a generation, but to nations, literally. Yes. Literally. E nós pagamos um preço duro para trazer essa mensagem para gerações e para as nações, literalmente. Yeah. You know, and it just so happens that I fell in love with your country. E eu me apaixonei pelo seu país, o Brasil. Yeah. What do? You know, Philip, when God gives you something, you're like, okay, I'm good. I'll take it. Yeah. Quando Deus te dá algo, você fala assim, tá bom, eu recebo. You know, and my challenge is to every Brazilian leader, every pastor, every youth pastor, every business person is to begin to raise the banner of life in any way that you can. Meu desafio para todo líder, todo pastor, é levanta a bandeira da vida em toda maneira, de qualquer maneira que você puder.
See, even Paul brings this up. He said, you have many teachers, but you have not many fathers. Até o Paulo fala isso, vocês têm muitos mestres, mas poucos pais. If there's one thing Brazil needs now is Yeah. father figures that would rise up and say, enough, I own you, you're mine, you will live. Se Brasil precisa de uma coisa nesse momento, são pais que falam assim, você é meu, você vai viver, você vai viver. Listen, and I know what happens when the church in Brazil rises. We have manifestations. You get million people in the street fighting. E eu For sei their o que rights. acontece no Brasil, vocês têm milhares de pessoas, vão para a rua e começam a brigar pela vida. Imagine if we get the church to begin to reach out to fight this and to promote life, not just eternal life, but life now in Christ. Imagina o que vai acontecer se nós pudermos ajudar a igreja de pegar esse assunto e brigar pela vida das pessoas. So that's my challenge to all my Wow. brasileiros and brasileiras. Let's fight. Então, esse é meu desafio para os brasileiros e brasileiras. Vamos lutar, vamos lutar. And from my perspective to you, Pastor, E da minha perspectiva para você, pastor, carve out some time to talk about this with your people, Yeah. because Philip, I've watched it. I will. There are those there who suffer in silence, and it's like, look, I'm here to help you. I love you. Don't hide in the shadows. Don't isolate. Come on. We're here for you. yeah, Chad, I will. Thank you. I know for you that, will. for I that know you. challenge. You're a great Thank pastor. you. You're the best, brother. I know you will. You are the best. Thank you for carrying this message, Chad. It's a message Phil. that I think it's a message everyone deals with, but nobody wants to deal with. And Thank so, you. Thank you, Chad. Chad, would you pray for me, for the Yeah. pastors in Brazil, for the Yeah. leaders, any leaders listening here, Yeah, that, let's pray. that we would flow in this message. Father, in the name of Jesus, Pai, no nome de Jesus, I speak life over my friends. declaro vida sobre meus amigos. I declare boldness and grace over them, Declaro ousadia e graça sobre a vida deles. that they would begin to step into new realms of grace with their churches, Que eles possam entrar em novos níveis de graça diante das igrejas. new realms of grace and communication with their family. Novos níveis de graça e comunicação com a família. I declare that your word is a sword in their mouth, Eu declaro que a sua palavra é uma espada na boca deles. and that they would declare life over a generation. E que eles declaram vida sobre uma geração. Give them creative ideas Dê a eles ideias criativas. and give them multiple opportunities E dê a eles múltiplas oportunidades to begin a conversation of life. de começar uma conversa de vida. Father, give each one a heart of the Father toward a generation. Pai, dê a cada coração de pai diante desta geração. That they could love the unlovable. Que eles possam amar aqueles que não conseguem ser amados. And they could have your eyes toward a broken generation. E que eles possam ter os seus olhos diante de uma geração quebrantada. That Jesus, you can recycle the garbage and make all things new. E que Jesus, o Senhor, possa reciclar o lixo e fazer de todas as coisas novas. In Jesus' name. Em nome de Jesus. Philip, I love you. I've always appreciated you and Renee so much. Chad, and we love you and I your know you ministry so much too. Thank you. Man, love to the kids, love to everybody. I will see you soon. We'll come. We can walk over. Yes, my brother. Love you. Pastor. God bless you. Bye-bye. Ciao, irmão. Ciao. Tchau. Tchau todos. Deus te abençoe.